Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem, que todos estejam animados aí, né, para a gente iniciar a última aula do nosso semestre, né? Basicamente, a ementa que trata do direito penal, na sua vertente número 6, nós vamos finalizar com a aula de hoje. Antes de seguir, eu gostaria só de destacar a vocês que nós estamos de férias, tá? Eu estou gravando este vídeo no período que nós, eu digo faculdade, Unoeste, está de férias, tá? E eu vou tomar a liberdade de postar você no YouTube durante o período de férias. Mas, assim como eu destaquei no e-mail enviado, aqui eu quero mais uma vez repisar com você que isso não significa que eu estou distribuindo, que eu estou dispondo de uma aula durante as férias, tá? Essa nossa aula, a aula de hoje, que é fechando a ementa do sexto termo, ela corresponde justamente ao dia 18, quando nós estamos retornando das férias, tá? Nossas férias são do dia 1º ao dia 16 de junho. Então, nós retornamos 17, 18 e 19, quarta, quinta e sexta. 3 dias de aula normal e depois, na segunda-feira, no dia 22, tem início as provas. Então, essa nossa aula de hoje é a nossa aula do dia 18, tá ok? Eu estou dispondo a você por uma questão só de comodidade. Se você, durante as férias, sentir a necessidade de assistir a aula, fique à vontade. Mas, se você quiser deixar para assistir a aula após a finalização das férias e o retorno das nossas atividades, no dia 18 do 6, tá? Não tem problema nenhum, até porque vou deixar aqui também registrado o fato de que o recurso para o envio da resenha desta aula ficará aberto até o dia 21 às 23 horas e 55 minutos, tá certo? Então você tem tempo suficiente após o término das férias de assistir essa aula, fazer o resumo e me mandar, tá? Durante as férias você descansa. Então, feita aí esta consideração, eu quero iniciar aí a aula de hoje, lembrando a vocês a questão do crime de denunciação caluniosa. Na última aula, nós iniciamos o estudo da denunciação caluniosa, vendo lá que é um tipo penal previsto no artigo 339, leva em consideração vários procedimentos investigativos ou até mesmo judiciais, que a gente tem a questão do processo, seja na sua esfera judicial ou administrativa, que podem ser instaurados contra alguém, levando em consideração uma falsa comunicação de crime. Não sei se vocês se recordam do slide, né? A denunciação caluniosa, pensando aí numa forma bastante simplória, na construção de uma concepção, ela nada mais é do que o crime de calúnia associado ao direito que todo cidadão tem de comunicar a ocorrência de um crime. Então, a partir do momento que o agente ele pratica esse seu direito de comunicar um crime, mas ele o faz de forma a levar ao conhecimento das autoridades um fato que na sua descrição abstrata é crime, mas que o agente sabe que nunca existiu ou que nunca foi praticado por aquele agente, ele acaba praticando justamente a denunciação caluniosa, tá ok? Então, voltando aí para a aula de hoje, nós fizemos aí um rápido apanhado, lembrando, né, do núcleo do tipo, dar causa, também em revisão, né, dar causa, e aí toda aquela construção. Dar causa o quê? A instauração de um procedimento levando em consideração a falsa comunicação de um crime. Então, toda vez que o agente faz uma falsa comunicação de um fato que não é crime, seja porque não há digamos assim, a adequação à concepção analítica de crime, que é fato típico e antijurídico, significa dizer, se não tenho tipicidade, se não tenho ilicitude, se eu estou declarando, se eu estou denunciando um fato, uma conduta, falsamente, lembra-se, né, desse detalhe, mas que não representa um crime na sua concepção analítica, não há que se falar em denunciação caluniosa, tá certo? Então, maravilha, esse é um ponto alto, né? Até citei a vocês. Estudem muito bem isso daí, porque é muito cobrado, inclusive na nossa prova, né?
com certeza eu vou exigir de você esse conhecimento, tá certo? Se restou alguma dúvida em relação à aula passada, por favor, estou à disposição de vocês. Bom, sujeito ativo do crime. A denunciação caluniosa, como eu falei lá no início da aula passada, é um crime muito interessante de ser estudado. Ele, esse crime, né, ele apresenta algumas considerações importantíssimas e próprias desse tipo penal. Nós vimos ali aquela concepção, né, ou melhor, aquela aplicação da concepção analítica de crime em relação ao núcleo do tipo. Falei para vocês, né, naquela oportunidade, na aula passada, dessa importância. A questão do sujeito ativo aqui também guarda uma informação importantíssima, uma informação relevante, uma informação interessante. Quando a gente fala na questão do sujeito ativo do crime, já lhe vem à cabeça, né? Será que o tipo penal exige uma qualidade específica do nosso criminoso ou não exige uma qualidade específica do nosso criminoso? E a verdade, pessoal, é que a resposta a esta indagação vai depender justamente o quê? Da natureza da ação penal. Isso significa dizer que o nosso crime do artigo 339, ele poderá, dependendo da situação, ser classificado como um crime comum e, dependendo da situação, ele poderá ser classificado como um crime próprio, dependendo da natureza da ação penal. Natureza da ação penal, eu lembro, tenho certeza que você já estudou. Nós temos aí, né, de uma forma ampla, nós temos aí a ação penal pública incondicionada, a ação penal pública condicionada à representação e a ação penal privada. Quando, então, o crime que for falsamente denunciado, ele ostentar, enquanto natureza da ação, a ação penal pública incondicionada, isso significa dizer que o crime de denunciação caluniosa será um crime cujo sujeito ativo poderá ser qualquer pessoa, cuja classificação se dará como crime comum. Por quê? Se o crime falsamente denunciado é um crime cuja natureza da ação é pública e incondicionada, significa dizer que qualquer pessoa, sem ostentar qualquer qualidade, poderá procurar uma autoridade e, consequentemente, denunciar falsamente este crime, certo? Obrigando até a esta autoridade, seja o delegado de polícia, o promotor, o juiz ou autoridade administrativa, a agir, né, de ofício. Então, consequentemente, não falamos em nenhuma forma de qualidade específica. Por outro lado, quando o crime falsamente denunciado ostentar, lá na norma penal, na norma processual penal, para ser mais exato, a natureza da ação condicionada ou a natureza da ação privada, o crime de denunciação caluniosa será necessariamente próprio. Por quê? Porque somente aquele que ostenta a condição legítima, né, processual legítima, para ofertar a representação ou para ofertar a queixa-crime, é que poderá ser autor do crime de denunciação caluniosa. Imagine você, por exemplo, um crime de ameaça. Se qualquer pessoa, e não o ameaçado, chegar numa delegacia de polícia ou chegar perante o Ministério Público e for denunciar, tanto o delegado quanto o promotor de justiça não poderá atuar. Por quê? Não temos aí a representação criminal por parte da vítima. Eu tenho que procurar a vítima e falar: você quer representar? Se você quiser representar, aí sim eu vou agir. Se você não quiser representar, eu não poderei agir. Agora, quando a gente, né, pensa nessa condição, pensa nessa natureza da ação, quer dizer o quê? Que somente a vítima, e é lógico, na sua falta, né, o ascendente, o cônjuge, ascendente, descendente, irmão, mas aí é uma outra questão. Mas somente a vítima, especificamente a vítima, poderá ser autora do crime de denunciação caluniosa se procurar uma dessas autoridades e denunciar alguém falsamente por um crime cuja natureza da ação é pública, condicionada à representação ou privada, tá certo? Tem outra questão importante aí, e eu destaco até para você no slide sozinho, né? A questão da atenção. Pense comigo. Alguns dos procedimentos, alguns dos objetos materiais que nós temos descritos no artigo 339 possuem natureza meramente civil.
A gente viu lá a questão da ação judicial ou até mesmo um procedimento de investigação administrativa ou a questão do inquérito civil. E esses podem ser objeto material do crime em estudo, ou seja, ter ali implícito neste elemento a oferta da denúncia falsa de um crime. Nesses casos, pessoal, principalmente a doutrina, tá? A doutrina ela costuma destacar para o nosso conhecimento que, mesmo que o crime seja de ação penal pública condicionada ou de ação penal privada, o procedimento administrativo, por exemplo, ele poderá ser instaurado perfeitamente perante, por exemplo, a corregedoria ou o órgão censor. Consequentemente, nesses casos, e especificamente nesses casos, quando o crime falsamente denunciado for de ação penal pública condicionada ou de ação penal privada, a denunciação caluniosa será classificada como um crime comum, porque administrativamente qualquer pessoa poderá denunciar. Imagine você que, pensando na prática, tá um exemplo. Imagine você que um cidadão procure a corregedoria da polícia, seja militar ou civil, denunciando um policial quanto à prática de um crime de ameaça. A ameaça depende de representação. Esta pessoa que procurou a corregedoria não é a vítima. Isso significa dizer que contra o policial não poderá ser instaurado um procedimento inquisitorial, ou seja, um inquérito policial para apurar um crime, tá? Ponto. Entretanto, contra o policial poderá ser instaurado um procedimento administrativo, de natureza administrativa, para apurar a sua falta administrativa, para que ele receba uma punição na esfera administrativa, como, por exemplo, uma repreensão, como, por exemplo, uma suspensão, né? Ou até uma demissão a bem de serviço público, dependendo do caso, que é a punição mais grave que se tem na esfera administrativa. Nesses casos, pessoal, e especificamente nesses casos, tá? É possível transformar o crime de denunciação caluniosa de crime, enquanto classificação de crime próprio, para crime comum, tá certo? Antes de seguir, eu gostaria, e esse é um tema árduo, né? Pedregoso. Eu gostaria que você prestasse, então, muita atenção naquilo que eu venho falando para você até agora, que eu vou arrematar mais uma vez, tá? A natureza, digamos, da classificação do crime de denunciação caluniosa, considerando o sujeito ativo, e a classificação que a doutrina nos oferece é se é crime comum ou crime próprio, e de mão própria, mas não é o caso aqui, a gente só fica nas duas primeiras, vai depender justamente da natureza da ação penal do crime falsamente denunciado. E isso quando falamos em procedimento que compõe a chamada persecução penal, que se inicia com o inquérito e passa lá para o processo crime. Agora, quando nós falamos, tá, numa esfera administrativa, quando o cidadão falsamente denuncia alguém por crime numa esfera administrativa e é instaurado um procedimento administrativo para uma punição administrativa, independe da natureza da ação deste crime. Basta que a falsa denunciação faça, né, digamos assim, referência a um fato descrito como crime, independentemente da natureza da ação. Por quê? Porque o processo administrativo, o inquérito civil de natureza administrativa, ele é instaurado pela autoridade competente, seja o corregedor, seja o Ministério Público, né, no caso do inquérito civil, ele é instaurado independente da natureza da ação, tá certo? Guardem muito bem isso na cabeça. Essa, digamos, é o resumo, esse é o resumo que nós fazemos dos últimos 3 slides, tá? Que passamos. É uma lição aí complicadinha de se entender, por isso que eu estou pedindo para você prestar bastante atenção e se ficar na dúvida, por favor, contacte para que a gente possa dirimir, discutir aí essa questão. Maravilha? Perguntinha básica agora, mais fácil. O advogado poderá ser responsabilizado como coautor do crime de denunciação caluniosa? Basicamente, pessoal, a pergunta
te leva a refletir sobre o fato do advogado saber que aquela denúncia é falsa. E ele sabendo que é falsa, ele participa como advogado. Ele será também responsabilizado pelo crime de denunciação caluniosa? Essa é uma resposta afirmativa, tá? Há muito já consolidada na jurisprudência. Cito para vocês aí a questão da decisão do nosso ministro Cordeiro Guerra lá em 92, tá? Se o advogado sabe, ele participa, elemento subjetivo. E quando estivermos diante do promotor? O promotor é o nosso funcionário público responsável, né, legítimo em ofertar a denúncia diante da prática dos crimes de ação penal pública incondicionada. Digamos que o promotor ele tem plena convicção sobre a falsidade daquela denúncia que foi feita. E mesmo assim, oferta a denúncia, né? Ou seja, né? Propõe a denúncia para início do processo criminal. Ele responde pelo crime de denunciação caluniosa? Também, tá, pessoal? Não é porque é Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou nesse sentido, não é porque é membro do Ministério Público, é legítimo para propor a ação que ele estará fora dessa responsabilidade, tá? Nesse caso aqui, pessoal, o Ministério Público, o que o Supremo, na verdade, o recado que o Supremo está nos dando é o seguinte: não é porque o Ministério Público é um órgão constitucionalmente competente para dar início ao processo criminal nos crimes de ação penal pública, né, seja condicionada ou incondicionada, que ele está alheio à responsabilidade de falsamente denunciar alguém quando de conhecimento, tá certo? Se o promotor sabe, responde pela denunciação caluniosa. E, se me permitam, né, cá entre a gente, não poderia ser diferente. Tanto o advogado quanto o Ministério Público, né? Qualquer pessoa, se você está agindo de forma dolosa, a fim de causar um dano, seja moral, seja material, a alguém, por uma falsa denunciação caluniosa, desculpa, por uma falsa denunciação, por uma denunciação caluniosa, a responsabilidade penal é gritante, tá certo? Sujeito passivo do nosso crime. Aqui é tranquilo, é fácil, tá? Inicialmente, nós temos um crime contra o Estado, contra a administração da justiça. Afinal de contas, o particular que faça a denúncia, né, o promotor de justiça que faça a denúncia, ele, né, age de forma a fazer com que a máquina pública se movimente a troco de nada. Mas é lógico que nós não podemos esquecer aí, e essa é uma característica marcante dos crimes contra a administração pública, né? Sempre a existência de um terceiro prejudicado. No nosso caso da denunciação caluniosa, é aquele pobre coitado que vê contra si a instauração de um inquérito, a instauração de um processo, a instauração de um procedimento administrativo para apurar uma conduta criminosa que ele nunca participou, que ele nunca praticou, que nunca existiu. Tá? Não podemos fechar os olhos à angústia que tomará conta da mente desta pessoa. Tá? Para quem tiver curiosidade aí, né, de explorar um pouco mais a questão do processo penal, diversas doutrinas nos ensinam que a própria persecução penal, aquela que se inicia com o inquérito e vai até a sentença final, ela por si só ela já representa uma punição. Por quê? O cidadão, ele, vendo-se alvo de um processo crime, ele já sente angústia, ou pelo menos deveria sentir. Ele já é obrigado a dispor de um tempo de sua vida para refletir sobre aquilo que ele vai falar e consequentemente, montar a sua defesa. A questão patrimonial, ele vai ter que contratar um advogado, né, se ele não tiver direito àquele advogado do Estado, mas se tiver também, é o Estado que vai perder, porque o Estado remunera, né, seja o defensor público, seja o advogado, estando, digamos, custeado, né, pelo convênio com a OAB, tá certo? Maravilha. O menor de 18 anos, ele não pratica crime, ele pratica ato infracional correspondente ao crime. Ele pode ser vítima da denunciação caluniosa. Imagine você aí, né, que o menor de 18 anos ele é falsamente denunciado por um ato infracional. E, consequentemente, há a instauração do procedimento, o procedimento de apuração de ato infracional.
E aí, ele pode ser vítima da denunciação caluniosa? Lógico, né? Não poderia ser diferente. Afinal de contas, você tem a movimentação do Estado, seja através da polícia, seja através do Ministério Público, seja através do Poder Judiciário. Se você denuncia, então, falsamente alguém, a polícia, e, consequentemente, este alguém é o menor de 18 anos, não é porque ele é menor de 18 anos que o Estado não deixa, o Estado deixará de atuar. Ele atuará. Então, se ele atuará, se você fez isso de forma caluniosa, você responde pela denunciação, tá certo? Tá aí, ó, menor de 18 anos pratica fato típico antijurídico, exclui, né, na questão dele apenas a culpabilidade. Esse é outro ponto também de fundamento dessa resposta afirmativa, né? O que eu quero dizer para você com isso aí é o seguinte: na concepção analítica de crime, que vige hoje no nosso Código Penal, que é o fato típico e antijurídico, baseado na teoria finalista do Welzel, né? O menor ele pratica o fato típico e antijurídico. O que se exclui dele é a aplicação da pena. A pena privativa de liberdade é o jeito que a gente conhece, ou seja, porque ele é considerado inimputável. E a inimputabilidade é uma excludente de culpabilidade. Então ele pratica um crime, chamado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como ato infracional. Mas é um ato infracional análogo ao crime de homicídio. É um ato infracional análogo ao crime de furto. E daí por diante. O que lhe assegura a não aplicação de uma pena, mas de uma medida de segurança, é o fato dele ser considerado inimputável e a inimputabilidade é uma causa de exclusão da culpabilidade, tá certo? Maravilha. Pessoas jurídicas poderão ser vítimas do crime de denunciação caluniosa? Lógico. Né? Afinal de contas, as pessoas jurídicas podem ser condenadas, por exemplo, pelos crimes ambientais. Hoje é uma previsão já sedimentada no nosso ordenamento jurídico. É lógico que existem discussões e sempre existirão discussões em relação à avaliação da culpabilidade da pessoa jurídica neste caso, mas a previsão legal e, por que não dizer constitucional, né? Porque existe previsão constitucional para a punição da pessoa jurídica frente à prática de crimes, por exemplo, ambientais, existe. Se existe, é porque alguém, então, consequentemente, poderá denunciar falsamente uma pessoa jurídica pela prática de um crime ambiental. Tá certo? Maravilha. Elemento subjetivo. Espera só um segundinho. Deixa eu. Maravilha, vamos continuar. Só corrigir um detalhezinho ali, vamos lá. Elemento subjetivo. Elemento subjetivo do nosso crime de denunciação caluniosa. É a vontade. Tá? Basicamente, pessoal, o nosso crime de denunciação caluniosa, e essa é outra característica específica, tá? Que a gente vai ver adiante na questão do dolo direto. A denunciação caluniosa é sedimentada na doutrina e na jurisprudência, que admite o dolo, né, que é um crime doloso, tá? E a sua concepção enquanto dolo deve ser entendido como a vontade de imputar falsamente crime à pessoa que sabe ser inocente. Significa dizer o seguinte, pessoal: esta vontade, este desejo por parte do nosso agente criminoso da denunciação caluniosa, leva em consideração que, na consciência, ele tem plena concepção, pleno conhecimento de que aquele fato que ele está ofertando à autoridade pública, seja ela administrativa ou judicial, não corresponde com a verdade. Ele sabe que o crime não aconteceu, ou, se aconteceu, não foi praticado por aquela pessoa falsamente denunciada. Se existir, como a gente verá adiante aí, dúvida por parte dele, se ele está na dúvida se o crime aconteceu ou não aconteceu, ou se aquele foi o agente criminoso ou não foi o agente criminoso, ele não incorrerá no crime de denunciação caluniosa, tá? Olha aí a perguntinha, ó. O crime em estudo admite o dolo eventual? Não, tá? Não admite o dolo eventual. É justamente reforçando o que nós acabamos de dizer. Quando se fala no crime de denunciação caluniosa, e é importante deixar isso frisado aqui para vocês,
Se há dúvida por parte do denunciante, por aquele que procura a autoridade e denuncia, quanto à veracidade da informação ou não, fique tranquilo que você, duvidoso, não incorrerá no crime em estudo. Mais uma vez, o crime de denunciação caluniosa admite apenas o chamado dolo direto. Isso é extraído da própria leitura do artigo 339, que diz, né, que o agente denuncia falsamente por um crime que sabe inocente. Ou seja, ele tem plena convicção, ele não tem dúvidas de que o agente é inocente. E mesmo assim, querendo uma vingança, por exemplo, ele vai e denuncia falsamente. Agora, se há por parte dele a dúvida que se possa pensar até na questão do dolo eventual, que em sua concepção é admitir a possibilidade de produzir o resultado, não há que se falar no crime em estudo, tá certo? Decisão sedimentada do nosso ministro Luiz Fux e que hoje amplamente defendida na doutrina, tá certo? E nos casos onde o agente realiza a denúncia não sabendo que ela é falsa? Bom, acabamos de dizer, né? O mesmo raciocínio do nosso ministro Luiz Fux. Se lá, me permitam voltar aqui, né? Se lá você está na dúvida se é falso ou não, você já não responde pelo crime, porque o 339 não admite o dolo eventual, quiçá quando você tem plena crença naquela denúncia ser verdadeira. Ah, mas depois ela se mostrou falsa, pouco importa. Por quê? Erro de tipo. O 339, enquanto elemento, ele exige que você, quando da denunciação, sabe que o agente é inocente, sabe que o agente não é responsável por aquele crime denunciado. Se você não tem essa concepção, falta-lhe o quê? Um dos elementos constitutivos do tipo legal, para usar a letra até do artigo 20. Logo, se falta, é porque você errou um desses elementos e, consequentemente, o resultado deste erro é a exclusão do dolo. Se exclui o dolo, exclui o artigo 339, exclui o crime de denunciação caluniosa. Lembrando que o artigo 339, o crime de denunciação caluniosa, não admite a figura culposa. Olha que coisa interessante, não? É erro de tipo, desconhecimento total da falsidade da denúncia leva à exclusão do crime. Excluiu o dolo, excluiu um dos elementos, não há que se falar em tipificação da denunciação caluniosa, tá certo? Maravilha, ó. Casinho prático aí, básico. Isso é para complicar um pouco nossa vida, tá? Suponha que o agente A narre ao agente B que o agente C praticou um crime. O A, quando fez essa fofoca, ele sabia que o C nunca tinha praticado o crime. Ele foi contar para o B, mas ele sabia que o C nunca tinha praticado esse crime. Mas é importante frisar que quando ele foi contar para o B, ele em momento algum ele desejava que algum procedimento, seja ele administrativo ou judicial, fosse instaurado. Ele só queria fazer uma fofoca. Só que o que aconteceu? O B acaba acreditando nesta conversa, levado a erro, acaba fazendo uma denúncia e, consequentemente, dá causa à instauração de um procedimento. Nesse caso, o agente A responde pelo crime de denunciação caluniosa? A resposta, pessoal, nesse caso é negativa, tá? O que vai sobrar para o agente A é o crime de calúnia, não que ele ficará impune, afinal de contas ele praticou uma fofoca, fez uma fofoca, né? Mas o que vai restar para ele é o crime de calúnia do artigo 138. Por quê? Dois pontos. Primeiro, que em momento algum ele queria dar instauração a um procedimento contra o agente C. Ele não queria. Ele não agiu dessa forma. A conduta dele não foi esta. Ele não deu causa. O que ele fez? Ele caluniou. E o verbo, né? O crime de calúnia, o verbo caluniar, o que é? É você falsamente imputar a alguém a prática de um crime, contando para uma outra pessoa, fofocando. Então, o crime que lhe resta é o crime de calúnia do artigo 138, tá bom? E não
o artigo 339 do Código Penal. Lembrando que o artigo 339, o que é? É a calúnia mais o exercício do direito de ação, do exercício do direito de denunciar. Nesse caso, o A não denunciou. Ele simplesmente fofocou, atingiu a honra, tá certo? Outra forma de entender, né? A denunciação caluniosa requer que a imputação seja objetiva e subjetivamente falsa. Essa é uma pergunta, pessoal. Confesso a vocês, tá? Eu pensei duas vezes em trazer essa concepção para vocês, porque ela é confusa, tá? E vocês verão mais adiante que eu, para tentar facilitar até a vida de vocês, o entendimento de vocês, principalmente quando a gente não estiver aqui em aula, eu tentei, como que eu posso dizer, ser o mais singelo e simples possível, tá? Mas é uma construção jurisprudencial que eu relutei. Mas como os doutrinadores que eu indico a vocês citam, a gente é obrigado a tratar, tá? Então vamos lá, vamos voltar à pergunta. A denunciação caluniosa requer que a imputação, a falsa imputação de um crime, seja objetiva e subjetivamente falsa. O que isso significa? O que é uma denunciação caluniosa objetivamente falsa? O que é uma denunciação caluniosa subjetivamente falsa? Vamos entender isso daí. Então tá lá. Imputação objetiva falsa. Aí percebam que eu coloco para vocês o entendimento de uma forma negativa, porque eu achei muito mais fácil. Depois, assim, vamos entender essa forma negativa para depois a gente entender o que significa, então, essa imputação objetiva falsa. Ó, não há denunciação, ou seja, não há crime de denunciação caluniosa quando a gente acusa outrem de crime acreditando honestamente na acusação. A gente acabou de ver isso em relação à questão do erro de tipo, certo? É o mesmo cenário, só que visto de forma diferente. Ou denominado pela jurisprudência como imputação objetiva falsa. Porque pode aparecer isso lá no teu concurso. E aí? Como que você vai trabalhar com essa informação? Você fala assim, pô, eu sei, né? E aí? O que significa essa imputação objetiva falsa? Significa que não haverá crime de denunciação caluniosa quando o nosso agente que denuncia, ele acredita que o crime aconteceu e que aquele cidadão é o autor. Ele acredita honestamente. Logo, a gente pode dizer o quê? Ao contrário, né, pensando que haverá denunciação caluniosa quando o agente que acusa não acredita. Ele tem plena convicção de que aquilo não aconteceu. E de fato aquilo não aconteceu. Tá? Perceba que assim, é muito simples. Mas essa expressão, imputação objetiva falsa, poxa, na hora que cai lá na tua prova, cai de repente de paraquedas numa questão, você fica perdido. E olha o entendimento como é fácil, né? É fácil. Só que você tem que prestar atenção, você tem que saber. O que significa ser objetivamente falsa a imputação? Significa dizer que o agente ele tem que, né, ele tem que ter a convicção, ele tem que acreditar que aquela denúncia é falsa, e ela de fato é, certo? Mas ele tem que saber. É isso que significa. Se por qualquer momento, se por qualquer circunstância ele acredita ser verdadeira aquela denunciação, né? Aquele fato, aquela conduta, se ele acredita que nunca existiu, mas ele por algum momento ele tiver elementos para crer na veracidade e consequentemente denunciar, não há que se falar no crime. Agora, e a imputação subjetivamente falsa, subjetiva falsa? Enrola a nossa cabeça também. Vamos lá, para mais uma concepção negativa. A gente começa pela negativa para chegar na positiva. Não há crime quando o agente, acusando o terceiro de crime que inicialmente acreditava inexistir, mas que posteriormente comprovou-se ter ocorrido. Olha que questão interessante. Eu, inicialmente, quando eu denunciei o meu vizinho por tráfico de drogas, eu acreditava que ele nunca tinha traficado. Nunca. Mas eu fiz aquilo porque eu estava com raiva dele e queria que ele se ferrasse, que ele, né, tivesse um prejuízo. Mas não é que quando a polícia entrou na casa dele para cumprir mandado de busca, não achou a droga lá? Quando eu fiz a denúncia na polícia, eu sabia que isso, assim, eu tinha convicção de que isso não existia. Mas a minha denúncia que inicialmente eu achei que fosse falsa, na verdade se comprovou. Logo, eu não respondo pelo crime em estudo, pelo crime de denunciação caluniosa. Falando positivamente, né? Há crime quando o agente,
Acusa terceiro de crime que ele não, assim, né, que ele acreditava existir e que posteriormente se comprovou efetivamente que existiu. Essa é a imputação subjetiva verdadeira. A imputação objetiva falsa, né? E, então, no caso, nós não temos o crime, né, digamos assim, ela tem que ser subjetivamente falsa. Se for subjetivamente verdadeira, não existe. E ela, né? Então, e ela, assim, digamos, ocorrerá, né, a imputação subjetiva verdadeira, mesmo eu não acreditando, quando o crime materialmente se comprovar em fato posteriori à minha denúncia que eu acreditava ser falsa. É complicado, tá? É complicado. Se pintar alguma dúvida durante os estudos aí, não se sinta, digamos, envergonhado, tá? Em manter contato com o professor. A gente está aí para isso. Eu, mais uma vez, antes da gente continuar, eu acredito que quando você estiver estudando, quando você estiver lá naquele sábado à noite, estudando direito penal para a prova, nessa concepção, nessa criação negativa, é mais fácil que você tem, é uma forma mais fácil de você entender, tá certo? Foi por isso que eu coloquei de forma negativa aqui a concepção dessa ideia, tá certo? Mas se tiver dúvida, contacte o professor. Agora, responda depressa. O agente investigado, em inquérito ou processo, poderá denunciar caluniosamente outrem sem responder pelo crime em estudo? Aqui é aquela questão ligada ao direito de defesa. Eu estou sendo investigado no inquérito. Fui eu que pratiquei o crime, eu tenho plena convicção disso. Mas, buscando a minha defesa, o que eu faço? Eu acuso um amigo. Eu falo, não, foi esse amigo. Não fui eu que pratiquei o crime, foi ele. E eu sei que não foi o amigo, eu sei que fui eu. Pratico o crime em estudo? Olha, pessoal, nesse caso, dois posicionamentos e, na minha singela opinião, acho que esse primeiro é o que deve prevalecer. Toda essa discussão, ela vem baseada justamente no princípio da ampla defesa. Lá do artigo 5º, perdão, inciso 55 da Constituição Federal. Aqueles que defendem que o cidadão deverá sim responder pelo crime de denunciação caluniosa, eles ensinam o seguinte: olha, a Constituição Federal, no princípio da ampla defesa, lógico que ela te garante todas as possibilidades admitidas em direito para provar a sua inocência. Mas isso não quer dizer que você pode exercer esse teu poder de defesa de forma ilimitada. Você tem que respeitar os ditames legais, as regras legais. Então, se você tem que respeitar, a lei não lhe permite denunciar falsamente alguém para buscar a impunidade do seu próprio crime. Logo, se você o fizer, responde pelo crime de denunciação caluniosa, tá certo? Maravilha. Agora, o segundo posicionamento, existem aqueles que defendem que o princípio da ampla defesa, lá no mesmo artigo 5º, inciso 55, ele, digamos, conjugado com as normas processuais de produção de prova, leva, né, à concepção de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Logo, se ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, ele pode produzir provas no sentido de buscar a sua inocência, independentemente dele ofertar provas válidas, verdadeiras ou não no processo. Na minha singela opinião, é algo que não merece prosperar. É lógico, pessoal, que várias situações poderão ocorrer né, durante os estudos que pode alargar este nosso posicionamento, tá certo? Esse segundo, assim, eu digo o posicionamento primeiro em relação ao segundo, tá? Esse segundo posicionamento, basicamente, ele fala o seguinte: toda vez que você, essa concepção é a ideia geral, né? Que você buscar comprovar a sua impunidade, a sua inocência, entre aspas, aí, você tem direito de agir até mesmo fora da lei. Isso é relativo, tá? É relativo no seguinte sentido, que eu digo, combatendo esse segundo posicionamento. A lei ela deve ser cumprida. E a lei existe para
colocar no mesmo patamar acusação e defesa. Seria um desequilíbrio processual você dar ferramentas, alguns até dizem armas, para um lado do processo que vai muito além das armas ostentadas pelo outro lado do processo. Ou seja, você vai dar uma arma ilimitada para a defesa e você vai limitar a arma que é dada à acusação. Eu acho que isso não é justiça, tá certo? Mas, mais uma vez, são dois posicionamentos fundamentados na doutrina, fundamentados na Constituição Federal, que naturalmente expressam discussões, sejam elas nas áreas acadêmicas, nas áreas filosóficas, enfim, na área prática, tá? E que merece ser estudada, que merece ser respeitada, tá certo? Consumação. Bom, esse é um crime material, o nosso crime de denunciação caluniosa é um crime material, porque leva em consideração o momento da instauração. Dar causa à instauração de inquérito policial, de processo judicial, enfim. Então, o nosso crime de denunciação caluniosa estará consumado justamente naquele momento em que o procedimento for instaurado, certo? Perguntinha básica. Ó. Qual será a solução jurídica caso o agente se retrate da falsa acusação que fez após a instauração do procedimento administrativo ou judicial? Primeira coisa que vem à tua cabeça para responder essa pergunta é o seguinte: existe alguma causa de extinção da punibilidade se o agente pedir desculpas e reconhecer que errou? Existe alguma figura equiparada para o artigo 339 àquela do artigo 143 do Código Penal, quando fala do direito de retratação em relação aos crimes contra a honra? E a resposta nesse caso, pessoal, é negativa, tá? Dois pontos, dois aspectos. Primeiro, o artigo 39 não tem, por si só, nenhuma regra de isenção de pena, de extinção da punibilidade, né, como algo parecido com aquela que a gente tem no artigo 143 do Código Penal em relação aos crimes contra a honra. E segundo, é lógico que este reconhecimento por parte do agente criminoso, com relação à questão da sua retratação, também não ficará sem, digamos, recompensa, tá? O que ele terá, na verdade, em seu favor será a causa de diminuição de pena, expressada lá no artigo 16 do Código Penal, chamada de arrependimento posterior, tá certo? Maravilha. Perguntinha básica, ó. O promotor de justiça, para oferecer a denúncia em relação ao caso de denunciação caluniosa, tá? Esquece aquela pergunta que a gente fez anteriormente. Ele precisará aguardar o desfecho do procedimento administrativo ou judicial que apura a falsa imputação? Aquele inquérito policial, aquele inquérito civil, aquele procedimento administrativo? Ele precisa esperar o desfecho daquele procedimento para, consequentemente, ofertar a denúncia pela denunciação caluniosa? Ministro Sepúlveda pertence. Sim, ele tem que aguardar. E olha que coisa interessante, o Sepúlveda pertence, para responder a esta pergunta, ele elege uma questão processual que chama justa causa. É uma condição de inépcia até da ação, né? A falta de justa causa. É o rastro probatório mínimo para que você possa verificar se existe um crime ou não. Olha, eu tenho que me basear em alguns elementos mínimos, né? Eu não posso tirar do nada uma acusação contra alguém dizendo que ele praticou um crime. Então, para o nosso ministro Sepúlveda pertence, na minha singela opinião, de forma acertada, ele acredita que a finalização do procedimento e, consequentemente, a oferta da denúncia pelo crime de denunciação caluniosa, né, tem que aguardar o desfecho do procedimento onde essa denúncia foi, digamos, ofertada. Tá certo? Tentativa é admitida, é um crime material, então perfeitamente, estamos diante de um crime plurissubsistente. Uma conduta, vários atos, interrompeu no meio, crime de tentativa. Eu fui lá, denunciei na hora que estava começando a instauração do procedimento, mas antes de formalmente se instaurar o procedimento, é descoberto tentativa de denunciação caluniosa. Não esquecendo aí também que é um crime cuja natureza da ação é pública e incondicionada. E ó, pessoal, antes de seguir, tá? Eu estou dizendo
que a natureza da ação, nesse caso, é do crime de denunciação caluniosa, e não enquanto elemento, digamos, ativo, de sujeito ativo do crime, tá? Eu estou falando aqui da própria natureza da ação penal da denunciação caluniosa. Agora, meus queridos alunos, nós vamos passar a estudar as figuras circunstanciadas da nossa denunciação caluniosa, tá certo? Ora uma causa que exaspera a pena, ora uma causa que vai diminuir, minorar a pena, tá certo? Então, basicamente, o parágrafo primeiro nos diz. E são simples, tá? Duas figuras simples de estudar. O mais difícil já passou, né? A pena é aumentada de sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Significa dizer o quê? Que a causa de aumento que leva em consideração um meio de execução do crime. Quais são esses meios de execução? O anonimato e o nome suposto. Basicamente, pessoal, são condições, tá, que são conjugados com o núcleo do tipo. Dar causa à instauração, se valendo do anonimato. Dar causa à instauração, se valendo de nome suposto. O anonimato aí, ele é entendido como a denúncia anônima, tá certo? Muito comum, infelizmente, hoje em dia, a utilização do canal, né, 181, o Disque 100, que é a questão da denúncia de violência contra a mulher, de pessoas utilizarem esses canais para ofertarem denúncias falsas contra determinadas pessoas, buscando aí um sentimento de vingança. Eu já tive diversas oportunidades na delegacia onde a gente recebe de forma maciça denúncias de tráfico de drogas contra pessoas idôneas, pessoas de bem, e que o objetivo do denunciante é exclusivamente causar um transtorno à vida, porque ele teve lá um desacordo comercial, ou porque ele teve uma briga, ou porque ele teve algum tipo de desentendimento. Então ele se vale do canal de denúncia anônima, do anonimato, por isso que chama denúncia anônima, diz que denúncia, e ele começa de forma incessante a ofertar denúncias contra a pessoa. E, consequentemente, incorre nos crimes de denunciação caluniosa, né? Agora, a questão do nome suposto aí, tenho certeza que você em mente já tem, né, esta concepção. Ele usa de um falso nome. Ele usa de um nome que não corresponde à veracidade. Eu, por exemplo, o professor Ayrton, me apresento lá enquanto denunciação como Carlos. E todo mundo acredita que eu sou o Carlos. Então, quando se busca o autor do crime da denunciação caluniosa, se buscará por um Carlos e não por Ayrton, tá certo? E é justamente sobre essa questão do fundamento, o porquê que o legislador achou por bem aumentar a pena quando o cidadão se vale do anonimato do nome suposto para praticar a denunciação caluniosa. Por que ele resolveu aumentar a pena? Porque dificulta a atuação do poder público em identificar o autor da denunciação caluniosa. Tenho certeza que todos vocês, né, já ouviram falar que, por exemplo, o Disque Denúncia, ele é um canal que assegura o anonimato daquele que denuncia. Esta é a verdade. Tá? Então, consequentemente, o cidadão se vale daquele canal para praticar o crime de denunciação caluniosa. Dificulta muito o trabalho da autoridade, né, policial, por exemplo, que trabalha na investigação, para identificar quem foi aquele falso denunciante, tá certo? Essa é a razão da causa de aumento, não há outra. Agora a gente vai justamente verificar a figura de diminuição da pena, né? Diz lá o parágrafo 2º, ó, a pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Olha que coisa interessante. A contravenção, pessoal, né? Ao contrário daquilo que nós encontramos em relação à figura principal, né? A contravenção, diga-se de passagem, ela só é considerada na denunciação caluniosa por força desse parágrafo 2º, senão nós não poderíamos, como nós vimos, né? Lá fala de crime. Então a figura principal é só crime. Eu não posso aplicar a alguém a pena, o preceito secundário da norma penal da figura simples para quem denuncia falsamente uma contravenção, tá? Eu tenho aí, se me permitam, né, a diminuição. Aquela pena diminuída
por força da regra, e aí é que tá, da regra do parágrafo 2º, tá certo? Falando de uma outra forma aí para que você possa entender. A figura principal, ela fala lá da questão de você denunciar alguém falsamente de um crime. Crime não é contravenção. Então a figura principal, e aí eu devo concluir, a figura principal leva em consideração somente o crime. Por que a contravenção é considerada? Por força do parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz o seguinte: se essa falsa denúncia recair sobre contravenção, se fizer menção a uma contravenção, aí a pena tem que ser diminuída. Contravenção em relação à distinção do crime. Não tenho distinção, na verdade é ontologicamente dizendo, tá? Não há uma distinção. A distinção entre elas é feita em face da pena aplicada. Isso é uma distinção feita lá nas regras de introdução ao Código Penal. Nos casos de crime, se aplicam as penas de reclusão e detenção. Para as contravenções, se aplicam as penas de prisão simples, tá certo? Ontologicamente, na construção analítica do crime, tanto a contravenção quanto o crime são a mesma coisa, são a mesma espécie, tá certo? Maravilha! Então, pessoal, com isso, se me permitam, chegamos ao fim da nossa aula sobre denunciação caluniosa. Reconheço contigo que é um crime complicadinho de se estudar, mas não impossível. Quero deixar aqui o registro né, do meu comprometimento com vocês, no sentido de alguma dúvida, estou à disposição de vocês, e gostaria de agradecer aí a todos vocês aí por esta jornada, né? Sexto termo, nós finalizamos o estudo do direito penal de forma virtual, né, com aulas práticas, mas virtuais aí. E se tudo der certo, logo mais estaremos aí nas provas e tenho certeza que todos se sairão bem, né? Assim como foi no primeiro bimestre, nesse segundo bimestre também tenho certeza que todos se sairão muito bem, ok? Muito obrigado e até mais.